A minha alma tá armada e apontada para a cara do sucesso. Os pais sem voz, paz sem voz, não é paz, é medo, 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 medo. O caso Stoffen ficou extremamente popular no Brasil nos anos 2000, pelo absurdo do que rolou. Esse ano a Amazon comprou os direitos do filme sobre o caso, que não chegou a ser lançado no cinema por conta da pandemia. E agora a gente vai falar sobre eles aqui. Existem dois pontos de vista principais nos filmes, os dois principais autores do crime, Daniel e Suzane. Não existe um fio condutor correto entre os dois filmes, a ordem que você assiste não influencia muito diretamente o modo que você entende os fatos ali. Porém, eu assisti na ordem de recomendação, então o menino que matou os meus pais e a menina que matou os pais. E é importante lembrar que esses filmes não têm intenção de romantizar ou dar sentido e justificar as ações da vida real de algum modo, e sim de documentar de uma forma mais lúdica e visual o crime. Então somos apresentados a esses dois personagens, a esses dois pontos de vista. Primeiro, segundo o modo que eu vi, da Suzane. Existe uma espécie de força de convencimento em exibir detalhes pela parte dela que tenta te fazer acreditar no que ela fala, usando o Daniel como um pivô, como um centro universal de culpa dentro dos fatos expostos ali. Várias situações dentro do filme, obviamente dentro dos fatos ouvidos pelo juiz, pela boca da Suzane, transformam o Daniel em um monstro que tenta sugar o dinheiro dela e da família, incrimina ela pelo assassinato, apresenta as drogas pra ela e se diz ludibriada por ele. Agora, quando a gente vira o ponto e começa o filme do Daniel, a gente entende as coisas por um ponto de vista mais rápido, menos detalhado e mais suave. Porém, você sabe exatamente se existe algo de real no que ele, não só ele, mas como a Suzane também diz. Sabemos que os fatos se colidem, porém não sabemos como quem tá falando é verdade, se realmente algum deles tá falando a verdade, se é uma meia verdade, se é uma meia mentira, a gente não sabe. O filme constrói isso de uma forma muito inteligente e faz acusações virarem grandes dúvidas mal respondidas, mas o filme tem esse propósito de intrigar e de te fazer questionar os fatos dos dois lados. O Daniel já é mais simples na sua versão, ele fala mais simples, ele explica mais rapidamente, ele se coloca sempre como influenciado e com uma outra comparação de culpa, eles provocam achar que a versão dele é mais palpável. Eu ouvi essa frase quando eu terminei de assistir os dois filmes e ela ficou ecoando pela minha cabeça por algum tempo. Faltou complexidade. Quando você olha de uma forma geral as duas histórias e quebra o conceito de ponto de vista, ela se mistura e se perde o sentido de complexidade. Isso parece muito mais como uma linha tênue inteira entre um único filme repetindo duas vezes. As coisas ocorrem de forma simples e linear. A variação de complexo aqui é a personalidade das pessoas, principalmente da Suzane. Em forma técnica, eu fiquei anestesiado com a fotografia e a música, a montagem é excelente. A direção do Essa também é ótima, deixa a peteca cair em algumas situações, mas se recupera bem e bem rápido. Tem cenas exuberantes que ligam música e visual de uma forma suave e imersiva. É difícil ver filmes brasileiros que carregam dentro de si essa complexidade visual. Infelizmente se vê pouco, existem muitos, mas a gente vê em pequenas quantidades ao longo dos anos. Dentre toda a história contada pelos pontos de vista opostos, não deixa claro exatamente o certo ou o errado da história, já que a história se baseia em pessoas reais. Existe uma limitação de conclusão. Quem tá certo? Quem tá errado? Existe alguém falando a verdade? Alguém tá mentindo? Quem realmente matou os pais de Suzane? E claro, quem teve o papel principal nessa história? Pá, pá, pá. Matou?